Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês então como que funciona a parte da camada de transporte, mais precisamente a parte ali das portas, né, TCP, na prática usando a ferramenta Wireshark. Então, eu elaborei aqui, pessoal, uma agenda, né, com algumas das informações que a gente vai ver, e ela é uma aula bem completa. A gente vai ver desde a introdução do porquê das portas, o que que são essas portas, a estrutura, né, do pacote aqui do protocolo, né, do TCP, e depois a gente vai ver aí 4 tipos de práticas com Wireshark até finalizar. Então, contextualizando um pouquinho, a questão é o seguinte: a camada de transporte ela está acima da camada de rede e ela vai fazer, ela vai se apresentar como um canal livre entre as pontas que estão se comunicando. Na prática é o seguinte, é como se a gente tivesse assim, ó. Você tem em nível de enlace, os dispositivos se comunicam só aqueles que estão adjacentes, ponto. Nível de rede, pode ter vários dispositivos entre aqueles dois que querem se comunicar. Entre um A e um B, tu pode ter diversos dispositivos e eles utilizam protocolos de roteamento, enfim, para conseguir se comunicar. E nível de transporte, é como se um único computador, um único dispositivo na rede, ele pudesse disponibilizar e também usufruir de diversos tipos de aplicações em rede. Então, nós precisamos ter um identificador em nível de transporte que permita com que um dispositivo ele possa acessar diversos serviços. Então, ele está muito mais em alto nível do que as camadas que a gente viu antes. E aqui então, o protocolo TCP ou Transmission Control Protocol, ele vai oferecer o que a gente diz de confiabilidade fim a fim. Em outras palavras, né, o TCP não é o único protocolo da camada de transporte, ele é um dos principais, ele é um dos mais complexos da camada de transporte, mas ele proporciona o seguinte, ele proporciona um protocolo orientado à conexão, que a gente diz. Com ele a gente consegue abrir explicitamente uma conexão, consegue transferir os dados e encerrar essa conexão. E isso é muito importante no momento que você tem aplicações que são confiáveis, né, que precisa existir uma confiabilidade. E é nesses casos que se usa o TCP, por exemplo, aplicações bancárias, dados sensíveis. Então tem todo um controle da sessão e isso é feito em nível de rede, de arquitetura de redes. Bom, então a questão, né, aqui é a seguinte: muitas vezes, eu já vi isso por muitas instituições, o TCP também é estudado só de maneira teórica, mas aqui você está sendo agraciado, você é muito sortudo, você está tendo um curso prático de como usar o Wireshark para entender esses conceitos aqui da camada de transporte, tá? Então aqui o seguinte, como eu comentei com vocês, a solução de se fazer então com que um computador ou um dispositivo ele possa acessar e possa disponibilizar serviços para vários computadores na rede é através das portas, né? São as portas que proporcionam isso. E aí a gente vai ver o seguinte, que essa porta, ela vem a ser um número, ela tem um número que ela vai ser representada e é através desse número que nós temos um gerenciamento para oferecer os serviços ou para usufruir dos serviços. É como se fosse uma tomada, a gente faz uma analogia, né? Que você tem uma mesa antiga lá, vamos pensar numa ligação na forma como aconteciam as ligações telefônicas antigamente. Antigamente você tinha a secretária, ela tinha uma mesa lá cheia de configurações, ela atendia uma chamada, né? E ela perguntava com quem você quer falar. E a pessoa dizia com tal. Ela pegava um plug e ligava com o outro. E aquelas duas pessoas se comunicavam. Então as portas aqui é como se fosse isso, é o local que você consegue plugar esses cabos para estabelecer a comunicação. Por quê? Porque a gente vê o seguinte, quando a gente estuda redes de computadores, eles foram fortemente influenciados pelas comunicações das linhas telefônicas. Então foi meio que uma analogia para isso, né? E aqui nas portas, a gente pode dividir elas, né, em dois grandes grupos. Um único computador, é importante salientar que ele pode ter, ou ele tem aí, né, até 65.535 portas, possíveis combinações para fazer de números aí, né, de 0 até 65.535 portas e que poderiam ser utilizadas. É claro que a 0 não é utilizada, é a partir da 1. Então, esse número, apesar de ser enorme, ele é dividido em pelo menos dois grandes grupos, que é a porta de sistemas e as portas efêmeras. Essas portas de sistemas são aquelas que a gente diz que são as bem conhecidas, que os serviços mais comuns utilizam. Por exemplo, o SSH usa a porta 22, o Telnet a porta 23, e assim por diante, né? O SMTP usa a porta 25 e assim por diante. E as efêmeras são aquelas que o sistema operacional ele usa de acordo com sua necessidade. E aí é o seguinte, tá? Nós vamos passar um pouquinho pelos campos da estrutura do pacote TCP, porque a gente vai ver isso na prática lá com o Wireshark.
Então aqui tem várias informações que elas são importantes. Por exemplo, a porta de origem, a porta de destino e as flags. Essas informações talvez sejam as mais importantes aqui dentro do protocolo TCP. A porta de origem e de destino são aquelas que se comunicam, por exemplo, porta 80, é HTTP, vai ser uma comunicação através da web. Então, muitas vezes tu vai querer filtrar que tipo de sites que estão sendo utilizados. Vai acontecer na porta 80. Ou aconteceu lá um software malicioso, você quer monitorar ele, você vê uma porta estranha, você pode procurar. Existe uma entidade que regula essas portas, que determina que tipo de serviço pode usar cada porta, principalmente aquelas primeiras 1024, né? Que é o IANA, que é uma instituição que faz um gerenciamento dessas portas. Você pode pesquisar se você vê alguma coisa estranha no tráfego da rede e pesquisar quem que está usando essa porta. E aí você começa a filtrar e investigar cada vez mais a fundo para saber quem que está usando. E começa a filtrar pelo endereço IP e assim vai fazendo uma investigação, quase que um processo investigativo completo aí a respeito do análise e do tráfego da rede, né? Outro ponto aqui bem importante são as flags. E ele é importante não só para a questão da identificação, da análise da rede propriamente dito, mas aqui, quando se estudam os mecanismos de funcionamento do protocolo TCP. Porque a gente tem todos alguns passos que são utilizados para abrir e para fechar uma conexão, e é através dessas flags que existe essa relação entre o conteúdo que a gente vê na teoria e a prática. E com o Wireshark a gente consegue ver isso. Então aqui é o seguinte. Além disso, nós temos o tamanho da janela, também pode ser investigado, né? Uma coisa bem importante aí sobre esse tamanho de buffer, né, que é utilizado, o checksum que vai ser utilizado aí para, em caso de alguma eventualidade, para garantir a integridade do cabeçalho do pacote, e dentre outras questões que eu deixei aqui para vocês, né? Aqui, pessoal, nós temos então essa organização completa de como que funciona essa a distribuição da informação entre as informações que a gente viu dos cabeçalhos. E agora a gente vai para a parte mais legal, que é as práticas. Então nós temos aqui um arquivo que é o TCP ports. Lembrando aqui, né, que esses arquivos eles são disponibilizados lá pelo livro do Chris Sanders. Eu vou deixar aqui o livro como uma referência para vocês. Sugiro fortemente que você compre. É um livro super bom, um livro de cabeceira. Para quem está estudando redes de computadores, é um super investimento, tá? Então ele gentilmente disponibilizou, né, esses arquivos para estudo. Então a gente está usando aqui no curso também. E você pode também ter esse livro e estudar e aprender muito mais do que a gente está vendo aqui também, e muito além, tá? Então vamos dar uma olhadinha nele lá. Usando a nossa máquina virtual aqui, pode ser do Windows mesmo, vou dar um Ctrl W aqui para fechar o arquivo, e vamos abrir então o HTTP. Ó, nós estamos aqui, vamos então pegar na camada do protocolo TCP, que é a camada de transporte, e nós temos aqui ó, o TCP ports, né? Além desses, depois a gente vai ver o handshake, vai ver a questão aqui das conexões que são recusadas, né? Elas vão começar por esse aqui. Então aqui, pessoal, quando a gente tem esses pacotes, a gente pode ver o seguinte, ó. A gente pode analisar tanto em nível de camada de rede, aqui no nível do protocolo IP, a gente pode ir lá para o primeiro, né? Vou pegar o primeiro aqui, ó. Tem o primeiro pacote que é da origem 172.16.16.128 e ele está mandando para o 212.58.226.142 e ele é um tipo de protocolo TCP na porta 80 e ele tem todas as flags aqui, ó, sim, aqui depois a gente vai ver mais detalhes a respeito, né? Mas para esse primeiro momento, a gente pode ver aqui, ó, até aqui embaixo, ó, aqui, pessoal, na parte do protocolo de transmissão, a gente consegue ver, ó, porta de origem 28, 26, porta de destino 80. Por que que isso aqui é interessante, tá? Porque quer dizer o seguinte, que o servidor ele tem a porta 80. Então, é a porta de destino, né? É quem está enviando lá, deve ser esse cara aqui que é o destino, que vem a ser o 212.58, né? Esse aí está oferecendo o serviço. Mas o computador que está acessando, que é esse 172, ele tem uma porta efêmera. Então a gente tem aqui um perfeito exemplo do uso dos dois tipos de porta, né? Que é a porta efêmera e a porta reservada, bem conhecida, que é a porta 80 do serviço web. Aqui, pessoal, eu deixei para vocês bem mastigadinho, né? Onde que está essa informação no material, para deixar para vocês como referência. E no pacote 2 acontece a mesma coisa, só que é o contrário, né? A gente consegue ver essa questão. Agora, eu queria passar um pouquinho com vocês para a gente analisar sobre o Three-Way Handshake. O que é o Three-Way Handshake?
Ele vem a ser um aperto de mão de 3 vias, né? Para que significa esse aperto de mão de 3 vias? É o processo que faz a abertura explícita de uma conexão. Então ele é muito importante no TCP e ele vai ter a ver com aquelas flags que eu comentei com vocês antes. Então é o seguinte, a gente pode dizer que são 3 principais passos, né? Eu gosto muito de explicar usando essa analogia aqui. Primeiro, um host ele manda um pacote com a flag sim habilitada, depois o host B responde com o sim mais ACK, ou seja, ele reconhece, né, o ACK, que é um acknowledgement, né, ele reconhece a intenção da abertura da conexão, e depois o host A manda de novo um ACK com o objetivo de fato permitir essa abertura de conexão. Então, isso tudo fica mais claro no arquivo que a gente tem aqui, que é do TCP handshake.pkpng. O que a gente quer ver aqui, tá? A gente quer ver essa questão das flags. Onde é que está a flag sim, né? E aqui eu deixei para vocês, ó, bem mostradinho, que nós temos 3 pacotes e essas flags vão estar no campo do protocolo TCP. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Eu vou fechar aqui a nossa captura com o Ctrl W. Vou vir aqui no file e vou abrir. Então, ó, TCP Handshake, abrir ele. E aqui nós temos, pessoal, ó, as informações da flag, é o pacote 1, flag, ó, sim, tá? Tá aqui. Então, o pacote 2, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, flag sim ACK, que é bem aquela que a gente viu lá no material, e depois nós temos a flag ACK. Analisando essa parte, a gente vê na prática exatamente o processo da abertura de conexão do three-way handshake, mas com um pacote real que ele está passando na rede, né? E a gente vê exatamente cada uma dessas flags e a gente consegue filtrar para entender como que elas funcionam na prática usando a ferramenta Wireshark. Aqui então, pessoal, eu deixei detalhado para vocês exatamente os tipos, né, do pacote 2, o que deveria trazer. Grifei aqui para vocês com uma parte bem bacana para vocês acompanhar cada um dos passos, né? E também deixei aqui do pacote 3. É mais como uma referência mesmo, porque a gente já viu na prática lá com o Wireshark como é que ele funciona. Agora a gente vai ver uma outra questão que também é legal, que é a desconexão. Também conhecida, né, como tear down. Então, basicamente é o seguinte, vai ser um processo envolvendo 4 pacotes com a flag sim. Esse aqui que é o processo. Então, o host A ele vai enviar primeiro um FIN ACK para o host B, que vai confirmar com o ACK, depois vai mandar um FIN ACK e depois um ACK. Então, basicamente, esses aqui são os passos, tá? E nós temos lá no nosso Wireshark um arquivo chamado TCP Tier Down, aqui, né, que vai ter exatamente esses pacotes. Então, são 4 pacotes, onde a gente vai ver essas flags sim ACK, depois um ACK, FIN ACK e ACK. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Aqui, vou fechar, né, Ctrl W. Vou vir aqui, vou abrir o nosso arquivo, Open File, e vou abrir aqui o TCP Teardown. Aqui, ó, Teardown. E vamos ver aqui os nossos pacotinhos que nós temos, ó. Apenas 4 pacotes. Uma comunicação aqui entre um IP origem, né, 67.228.110.220. Então aqui, ó, exatamente nessa parte aqui nós temos a flag do FIN ACK, que está sendo enviado do endereço origem aqui, né, o 67.228.110.120, para o destino 72.16.16.128. Então, agora a gente vai ver agora o ACK, que vai ser do inverso, que vai ser desse 172, informando, tá bom, eu recebi. E depois ele vai enviar que ele também quer encerrar a conexão, mandando um FIN ACK. E por fim, então, é confirmado, né, usando um ACK do primeiro processo aqui que iniciou, né, que foi o computador 67.228.110.120, confirmando que de fato a conexão vai ser encerrada, e é isso aí. Então agora a gente entendeu como é que encerra a comunicação usando o TCP num cenário tradicional mais comum. Então aqui, pessoal, eu deixei, né, essa informação já mais mastigadinha, bem destacada, para ficar mais fácil para vocês acompanharem também no material. E também, né, para o pacote 2, para o pacote 3, eu deixei aqui, e até mesmo para o pacote 4. Então fica bem fácil para vocês seguirem aí também. E agora a gente vai ver um outro tipo de comunicação TCP, que são os resets. Então é outra flag aqui, que é a flag reset. Então vejam que as flags dentro do protocolo TCP, elas são super importantes. E elas que vão sinalizar, né, o que está acontecendo em relação às conexões e como é que elas são gerenciadas.
O reset aqui, ele vai ser usado, então, nesse tipo de comunicação em que uma parte ela foi encerrada de maneira abrupta. Ou seja, no mundo real, às vezes um host ele vai parar de funcionar, ele vai ser desligado e vai ser necessário, então, esse tipo de comunicação em que simplesmente uma parte ela parou de funcionar e a conexão precisa ser encerrada. Como que é feito isso, então? A gente tem aqui um exemplo que basicamente nós temos um tipo de conexão, né? Em que o pacote aqui, ele simplesmente vai informar, olha, a conexão foi encerrada. Então aqui, no arquivo TCP Refuse Connection, nós temos um exemplo, né? Que o pacote 1, ele tem lá o dispositivo 192.168.100.138, ele tenta se comunicar com o outro na porta 80, mas ele diz que ele não está mais recebendo. Então aqui a gente vai ver, ó, que vai ser exatamente esse tipo de situação. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso pacote. Vamos fechar aqui a captura e vamos abrir. Vamos no Open e vamos pegar agora o último, que é o Refusal. Ó, aqui está então o Refuse Connection. Vamos abrir. E nós temos dois pacotes. No primeiro, nós temos aqui uma comunicação que é do endereço IP 192.168.100.138 para o IP 192.168.100.1. E ele está tentando se comunicar aqui, ó, na porta 80. Se a gente vê aqui em nível de transporte, ó, ele tem aqui a porta 80. E ele está mandando uma flag do tipo sim. Agora, no pacote 2, a gente pode ver que o Wireshark até já deixa em vermelhinho, ó. Ele está dizendo que não foi possível estabelecer a comunicação. Provavelmente esse host, né, não estava aceitando portas lá na porta, não estava aceitando conexões na porta 80. Então ele manda um pacote TCP com a flag ACK para dizer que eu reconheço o que aconteceu, mas também com a flag RST habilitada, dizendo, olha, não tem nada rodando. Então é assim que funciona quando se tem esse tipo de situação de encerramento abrupto. Então aqui, pessoal, nós temos, né, um exemplo aqui deixado já didaticamente para vocês terem acesso de uma maneira mais prática, mais visível dessas informações que a gente viu lá no Wireshark. E para finalizar, a gente vai ver então as considerações finais. A gente viu o seguinte, olha, a gente viu na prática, né, exatamente como que o Wireshark proporciona que a gente estude o protocolo TCP. A gente viu lá o three-way handshake, a gente viu desconexões, a gente viu as flags, a gente viu sobre as portas, né, os tipos de portas, as conexões abruptas. Então agora você já não tem mais nenhum tipo de dúvida, eu acho, de como que funciona esse tipo de conexão, esse tipo de protocolo TCP, porque a gente viu na prática, usando o tráfego real, e vimos os conceitos teóricos estudados nas disciplinas de redes. Eu espero que você tenha gostado então desse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!